Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna! Está gostando dessa atualização? Sim, porque? Espero que sim, porque na Rede LFG estamos sempre preocupados com você, meu querido aluno, sempre trazendo tudo que é novidade. O colega, quando adquire um curso na Rede LFG, tem a garantia de que se acontecer alguma novidade legislativa, terá atualização, ok? Essa é uma garantia dada pela Rede LFG. Dando continuidade à mini-reforma da Previdência, alterou a Lei 8.213, também no que tange ao artigo 103. O artigo 103 da Lei 8.213 nos fala de decadência, ok? No curso, que nós vimos 50 horas previdenciário, técnico seguro social, aqui na Rede LFG, comigo, o colega viu o que era decadência e o que era prescrição, estudamos. Decadência de benefício previdenciário. Eu disse aos colegas, sintetizando tudo o estudo que nós tivemos, só para o colega rememorar o tema. Decadência em benefícios previdenciários significa o seguinte, é um prazo que é de 10 anos esse prazo, para o segurado ou o seu dependente ir até o INSS, ir até a Previdência e falar, olha, eu acho que estão me pagando errado o benefício. Porque quando o INSS calcula um benefício, duas coisas podem acontecer, ok? Ou o INSS calcula certo o benefício e não há do que reclamar, ou o INSS calcula errado. Bem, se calculou errado, alguém vai ter que reclamar. Como assim alguém, professor? Porque quando se calcula errado, ou calcula errado para mais, ou calcula errado para menos. Se calcula errado para menos, por exemplo, era para o segurado receber R$5.000 de aposentadoria, era para o dependente receber R$5.000 de pensão por morte. Mas o INSS errou no cálculo e concedeu um benefício de R$1.000. O segurado ou o dependente, a depender de pensão por morte ou aposentadoria, conforme o caso, ao receber aquele valor, poxa, estou achando tão pouco, eu imaginava que vou receber mais. Se ele está desconfiado que não está certo aquele valor, ele tem um prazo de 10 anos para ir no INSS. Para o INSS falar, INSS, eu acho que vocês estão me pagando errado. Podem rever o meu benefício? Revisão. Podem rever o valor do meu benefício? Então o INSS vai dizer, mas quando eu te concedi esse benefício? Já faz mais de 10 anos ou menos de 10 anos? Você está recebendo esse benefício já há mais ou menos de 10 anos? Ah, eu estou recebendo há menos de 10 anos. Bom, se há menos de 10 anos, não aconteceu a decadência. Então o INSS fala, vem cá, eu vou analisar assim, poxa, o senhor está certo. Estamos pagando R$1.000, o correto é 5.000. Vamos alterar aqui. A partir de agora o senhor vai receber o valor certo e vai receber a quantia que o senhor deixou de receber nos meses anteriores, ok? Nos períodos anteriores, ok? Certo? E agora, professor, se o INSS calculou errado, mas calculou pagando mais do que devia, o segurado só tinha de receber uma aposentadoria de R$2.000, mas o INSS está pagando R$4.000, o dobro. Aí o segurado fica quietinho. Ou então o pensionista, o INSS tinha que pagar R$2.000 de pensão, mas está pagando R$4.000, o dobro. O pensionista fica, ó, boquinha calada, fica quietinho. Não, era para eu estar recebendo menos, estão me pagando mais, eu estou aqui, estou recebendo, estou de boa fé. Então o que acontece? É o INSS, nessa hipótese de pagar a mais além do devido, tem um prazo de 10 anos que é de decadência. 10 anos que é de decadência, ok? Pois bem, decadência é isso. O que acontece? Veio a lei agora, apenas ampliou as hipóteses de decadência, sendo que decadência é para qualquer tipo de erro, qualquer tipo de alteração feita pelo INSS. Qualquer detalhe, não só no valor, mas no tempo de contribuição, qualquer incorreção que queira reclamar do benefício, tem 10 anos, é qualquer incorreção. Vamos ver então artigo 103 da Lei 8.213 no slide. O artigo 103 da Lei 8.213, na nova redação dada em junho de 2019, pela mini-reforma da Previdência, nos fala que o prazo de decadência, também, decadência é perda de direito. Não se esqueça, quando nós falamos de decadência, decadência é perda de direito. Como assim perda de direito? Comigo mais uma vez no slide, na tela. Se eu digo que é perda de direito, se não for respeitado o prazo de 10 anos, o que acontece? Se estava pagando uma pensão por morte no valor de R$1.000 e ele tinha direito a 5.000, se passar 10 anos e ele não for reclamar no INSS,
Ainda que depois de 10 anos se constate, poxa, nós erramos, mas não pode alterar mais. O valor do benefício vai ser aquele, continua sendo aquele, sempre. Ele não vai ter direito a aumentar o benefício, porque aquele erro já não se mexe mais, não se altera mais. Porque decaiu do direito, perdeu o direito, porque deixou passar 10 anos do momento que começou a receber a primeira prestação do benefício, ok? 2. A mesma coisa para o INSS. O INSS está pagando o dobro do valor do benefício. Errou no cálculo, ele está pagando o dobro do que era o certo. Se ultrapassar o prazo de 10 anos, ok? 10 anos, isso está no artigo 103, letra A da Lei 8.213. Para o INSS é um outro artigo, artigo 103A da Lei 8.213, que fixa o mesmo prazo, a mesma lógica, 10 anos. Então, se o INSS só descobre depois de 10 anos, então passados 15 anos o INSS, poxa, por que estão pagando esse valor aqui para esse segurado de aposentadoria? O certo era metade do que ele está ganhando. Poxa, é mesmo. Vamos alterar? Não pode. Já passou 10 anos. Agora não pode mais. Agora é direito daquele segurado receber aquele valor. É direito. Ok? Não mexe mais. Entendido? Então é perda do direito. Se deixar passar o prazo de 10 anos, não mexe mais. Então quem tinha direito de receber mais ou direito de pagar menos, não perdeu esse direito. Agora vai ficar do jeito que estava. Porque a pessoa, se você está recebendo há 10 anos daquele jeito, agora fica desse jeito, não se mexe mais. Entendido? No slide. Então, prazo de decadência, no slide, por favor. Decadência é perda do direito, ok? De ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão do benefício, também de indeferimento. Se o INSS indeferiu, tem um prazo de 10 anos. Um prazo de 10 anos para ir lá reclamar no INSS. Ó, vocês indeferiram errado, ok? Tem um prazo de 10 anos. Cancelamento de benefício, cessação de benefício, bem? O ato de deferimento, de indeferimento ou não concessão de revisão. Ou seja, qualquer ato administrativo do INSS, qualquer ato, a ideia aqui é ampliar para qualquer ato administrativo praticado pelo INSS no benefício, na análise do benefício previdenciário, qualquer ato fica sujeito a prazo decadencial. Essa é a ideia da lei, qualquer ato. Então, ato de concessão, indeferimento, cancelamento, cessação, deferimento, indeferimento de revisão, qualquer ato, hein, do benefício que foi praticado, tem 10 anos para pedir a revisão desse ato, para alterar esse ato. Tem 10 anos. Que conta a partir de qual momento? Veja, são duas situações. Ou o ato administrativo é positivo. O que é o ato administrativo ser positivo? Conceder o benefício. Se conceder o benefício, vai pagar o benefício. Se vai pagar o benefício, a contagem desse prazo de 10 anos é do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Professor, eu não entendi. Comigo na tela. Vamos compreender. É fácil. Veja só. Quando tem um ato administrativo do INSS, ou o ato é positivo, concedeu o benefício, ou ele é negativo, indeferiu o benefício. Se ele é positivo, concedeu o benefício, o INSS vai depositar na conta do trabalhador o valor da aposentadoria. Vai depositar. Quando chega esse dinheiro, ele tem que olhar se esse dinheiro, poxa, estou achando pouco. Então, o prazo que vai correr vai ser do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento dessa primeira prestação. Quando ele recebeu a primeira prestação, o primeiro dia do mês seguinte. Então, nós vamos pensar, um segurado vai na agência do INSS hoje, em junho. Fala, eu quero me aposentar. O INSS, tudo bem, traz os documentos. Leva os documentos. O INSS leva 3 meses para analisar. Então, junho, julho, agosto. Chega em agosto e fala, olha, vamos conceder o seu benefício. Ok. Paga primeiro mês de benefício em setembro. Setembro, ok? Conta o prazo de decadência de 10 anos a partir de quando? A partir do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação. Quando ele recebeu a primeira prestação? Em setembro. Então, dia 1º de outubro. A partir de 1º de outubro vai contar os prazos de 10 anos para ele poder pedir a revisão do benefício. Enquanto o benefício não existe, enquanto ele não recebeu nada, não está correndo prazo nenhum. Ok? Faz sentido, não faz? E agora tem o outro lado. Qual é o outro lado? O ato administrativo disse não, é negativo, indeferiu o benefício. A partir de quando nós vamos contar o prazo decadencial? Agora, se o INSS indeferiu a concessão do benefício, não vai depositar na conta, nada na conta do trabalhador, do segurado, nada.
Então não pode ser da mesma forma, tem que ser de uma outra forma. Qual forma seria? No slide. Diz a lei, artigo 103 no slide. Artigo 103, inciso 2, nos fala, quando o ato administrativo for negativo, então negativo esse ato administrativo, indeferir, vai ser do dia em que o segurado tomar conhecimento, tomar ciência da decisão de indeferimento, de cancelamento ou de cessação do seu pedido de benefício, ou da decisão de deferimento ou indeferimento da revisão do seu benefício no âmbito administrativo, ok? Então, com ele tomar conhecimento, tomar ciência. Perfeito? Comigo na tela. Veja, todos os temas que nós vimos sobre decadência, não vou reavivar agora, mas essa novidade, o colega viu comigo, que foi simplesmente a ampliação para todo e qualquer ato. A ideia é essa. Todo e qualquer ato do INSS fica sujeito a prazo decadencial. Antes, pela redação anterior, era somente o ato que concedia o benefício. Agora não. Qualquer ato que concede, que indefere, que revisa, qualquer ato fica sujeito a prazo de 10 anos de decadência. Certo? Entendido? Maravilha. Prescrição eu não vou falar, mas o colega viu comigo a exaustão quando nós falamos de prescrição, que é o prazo de um lustro. Lembra o prazo de um lustro? Prescrição é de 5 anos. A pessoa só recebe valores do INSS referente aos últimos 5 anos. O que passa de 5 anos, prescreveu, ok? Prescreveu. Tranquilo? Perfeito? Maravilha. Vamos ver agora o artigo 106, metade de tela. O artigo 106 também tem uma nova redação que fala da comprovação da atividade rural. Comprovação da atividade rural. Então, na comprovação da atividade rural, ele faz um pequeno paralelo com o que nós vimos no artigo 38b da Lei 8.213, que é novo, que foi trazido agora pela Lei 13.846, que fala do cadastro que deve haver de segurados especiais. Então, ele fala que a comprovação de atividade rural será feita complementarmente à autodeclaração. Então, além da autodeclaração do próprio segurado, que tem que ser feita, né, o cadastro também deve ser considerado para a comprovação de atividade rural. Aliás, a ideia do governo é que a partir de 2022, 2023, o cadastro que vai ser a grande força para comprovar tempo rural. No inciso 4 nos fala declaração de aptidão a Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura. Então, nós vamos ter programas nacionais de fortalecimento da agricultura para que os trabalhadores integrem, participem, conheçam e se cadastrem nesses programas. Então, vai ser outro mecanismo para comprovar tempo de atividade rural, ok? Artigo 110. O artigo 110 da Lei 8.213 é um outro artigo que sofreu alteração no seu parágrafo 1º e no parágrafo 2º, nós vamos ver. O parágrafo 1º é mais um parágrafo que já aconteceu, nós dissemos isso anteriormente, num outro caso, não me recordo agora qual era o artigo dessa mesma lei, em que aconteceu. A medida provisória 871 contemplou este teor deste parágrafo 1º e encaminhou à Presidência da República. A Presidência da República sancionou a lei, vetou alguns artigos onde não consta veto desse parágrafo 1º. Se não vetou, é porque foi aprovado. Só que no site do Planalto, a publicação desta lei não consta o teor deste parágrafo 1º. Não consta o teor deste parágrafo 1º, não consta lá do site do Planalto. Consta da Lei 8.213. Quando nós pegamos a Lei 8.213, consta esse parágrafo 1º dado por esta lei. Ou seja, alguém comeu um gato, ok? Mas, independente de comer um gato, que nós vamos ver um pouco mais futuramente, ou o governo vai reeditar a lei, enfim, vamos ver como vai ficar. Mas esse parágrafo 1º existe, ok? Porque não foi vetado, então ele existe. E está na Lei 8.213, quando pegamos a Lei 8.213 no site do Planalto, tem esse parágrafo 1º, perfeito? Então, para efeito de curatela, no caso de interdição de beneficiário, a autoridade judiciária poderá louvar-se do laudo médico pericial. Então, admite que o laudo médico do INSS pode valer, pode ter força lá na esfera de reconhecimento com o juiz de direito da curatela, ok? Interdição de um beneficiário. Tá? Então, quando o INSS reconhece, a bem da verdade, que está inválido, considera uma aposentadoria por invalidez,
reconhece que ele está inválido, isso pode servir lá para o juiz de direito, reconhecer situações de curatela de interdição, ok? Tem o artigo 115. O artigo 115 da Lei 8.213 é um artigo importantíssimo, mas eu vejo que nós não temos muito tempo para trabalhar, ok? Então, vamos finalizar o artigo 115 para fechar esse bloco. O artigo 115 da Lei 8.213 tem um problema muito grande, o INSS, com ações judiciais. Por que acontece? Entra o segurado com um processo perante o Poder Judiciário. E lá no Poder Judiciário, o juiz diz, lá no começo do processo, o juiz diz, olha, eu acho que esse segurado tem muita chance de ganhar esse processo. Tem muita chance. Eu acho que ele está assim pelos documentos que ele está me trazendo, que ele está incapacitado para o trabalho, tem alguma receita do médico particular dele, né, um atestado do médico particular dele dizendo que ele não tem condição de trabalhar. Eu estou convencido nesse primeiro momento de que ele, de fato, não tem condição de trabalhar. Então, o INSS conceda um auxílio-doença. Então, o INSS é obrigado, nós chamamos de tutela. Então, o juiz, no começo do processo, já olha os documentos que o autor traz, que o segurado traz, e fala, não, esse segurado não tem condição. O INSS não concedeu o benefício, que é absurdo. O INSS implante agora o benefício. Então, o INSS começa a pagar. O INSS começa a pagar. Começa a pagar o benefício previdenciário por força de decisão judicial. Só que o processo continua. O processo continua. Aí vem uma sentença. E na sentença, o juiz diz, olha, vendo melhor a situação, até porque teve uma perícia no processo, o juiz nomeou um médico perito para analisar o segurado, e o médico perito falou, olha, não tem nada não, tá melhor do que eu, tá muito bom esse cidadão, viu? Não tem nada, absolutamente nada. Como não tem absolutamente nada, o juiz diz, olha, julgo improcedente. E ao julgar improcedente, significa ele não tem direito ao que ele estava pedindo, o benefício que ele está pedindo, não tem direito. Manda cessar o benefício. Então, agora vai cessar o benefício. Vai cessar, manda o INSS cessar o benefício. Então, o benefício vai ser cessado. Só que o INSS pagou meses ou anos esse benefício, até o juiz reconhecer que era improcedente, concordar com o INSS que indeferiu lá atrás e mandar cessar o benefício. Então, o segurado já embolsou muito dinheiro. E como é que fica? Aí o juiz disse, mas o segurado não teve culpa, foi o juiz que mandou pagar. Se foi o juiz que mandou pagar, não é justo que o segurado tenha que devolver. Até porque, essa é a tese que tinha, se ele recebeu, ele gastou esse dinheiro, já gastou esse dinheiro comprando alimentos. Então, ele não tem como devolver mais, ok? Por conta disso, foi dada uma nova redação, artigo 115 da Lei 8.213, justamente para essa hipótese, dizendo, olha, não dá. Você pediu para receber? Pediu. O juiz atendeu, pagou para você? Pagou. Antes do processo ser julgado? Foi. É uma decisão liminar, é uma decisão antes do processo ser julgado. Mas por que os juízes fazem isso? Meus amigos, tem casos que não dá para esperar o processo final. O processo tem um monte de fases ainda. Se você, autor, vem e convence e fala, olha, eu perdi as pernas, tá aqui, eu perdi as pernas, olha, eu tenho que ter um benefício previdenciário. O juiz, poxa, sendo um acidente, ele perdeu as pernas, paga para ele a aposentadoria por invalidez já. Manda o INSS fazer isso, ok? Não dá para esperar terminar o processo, então já tá. E a regra, nesses casos, o juiz se convence de uma tal forma que manda e depois a sentença vem e confirma que ele tinha direito. É isso que acontece a maior parte das vezes. Mas existem situações que se constatam no processo que não, o autor exagerou um pouquinho, aquele atestado médico que veio não era de um médico muito confiável, né? E aí se constata que o cenário não era bem aquele que disse o autor. Aí se julga improcedente. Como que ficam esses valores? Agora a lei fala, tem que devolver, amigo. Tem que devolver. Perdeu o processo? Recebeu? Tem que saber. Está recebendo? Não gasta tudo, deixa guardado. Você não sabe se aquele dinheiro é seu mesmo de fato ainda, ok? Então nos fala agora o artigo 115, que podem ser descontados dos beneficiários. Pode ter o desconto, do pagamento administrativo feito pelo INSS e o pagamento judicial. É no judicial que essa lei queria alcançar, ok? De benefício previdenciário ou assistencial. Qual é o assistencial? Assistencial é aquele BPC
Da LOAS. Benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, da LOAS, que é a Lei 8.742 do ano de 93. Lá o artigo 20, que ele beneficia ao idoso ou ao deficiente, ok? Idoso ou deficiente, em situação de miséria, ok? Só para o colega ter uma ideia, esse benefício assistencial, numa audiência que participei há algum tempo, estava um senhor, seria um senhor chinês, que não falava nada de português, que dizia que morava no meio da rua, e aí a juíza achou estranho, falou, poxa, mas você está aqui já há algum tempo e não fala absolutamente nada de português, né? E vive nas ruas, está muito estranho, achou um pouco estranho, mandou oficiar a Polícia Federal localizou, viu a data da imigração dele, viu que já estava aqui já há 15, 20 anos, e depois pediu para ir na residência registrada na Polícia Federal. Foi naquela residência, chega lá, ele era feirante, tinha 2 caminhões lá na garagem, mais carro de passeio particular, e estava pedindo benefício assistencial de um salário mínimo, dizendo que morava na rua e fazendo de conta que não sabia falar a língua. E, em razão desse ardil, queria o benefício, ok? Então, às vezes, acontece uma situação no começo e se constata depois uma situação bem diferente no final. Aí é julgado improcedente. E os valores que recebeu durante o processo, porque o juiz se convenceu, poxa, é um morador de rua, situação de miséria, não tem família, não tem ninguém, não fala nem a nossa língua, coitado, paga para ele um benefício. Depois constatou que essa não era a verdade, ok? Então como é que fica? Em benefício previdenciário ou assistencial, ou seja, também no assistencial, o exemplo que eu quero lembrar, que também no assistencial pode ocorrer o pagamento no começo do processo e pode perder depois, fica obrigado a devolver. Indevido, também recebi indevido, então benefício previdenciário ou assistencial que é indevido, era indevido, ou além do devido, ou recebeu acima do devido. Inclusive na hipótese de cessação pela revogação de decisão judicial. Então, inclusive, a lei foi feita para esta hipótese aqui que eu mencionei para os colegas, que é aqui o que nós estamos falando, cessação de benefício pela revogação de decisão do juiz. Em valor não superior a 30% da sua importância nos termos do regulamento. Então, veja, fica esse crédito, ou a Previdência não conseguir receber dele, fica esse crédito para descontar de um benefício que ele venha a ter no futuro, até 30% mensal, até ele satisfazer essa dívida. Fica obrigado a restituir a Previdência, ok? Meus amigos, quanto tempo nós temos ainda? Como estamos no nosso tempo? Temos 5 minutos? Ah, maravilha. Então, o artigo 115, no parágrafo 3º, continua explicitando alguns aspectos importantes que provavelmente será alvo de concurso público. Artigo 115, no parágrafo 3º, nos fala que serão inscritos em dívida ativa. Veja, inscritos em dívida ativa. Ficou devendo para o INSS e não pagou, vai ser inscrito em dívida ativa para poder ser executado. Então, a Procuradoria-Geral Federal, que é onde esse professor trabalha, que faz parte da AGU, a Advocacia Geral da União. Então, somos nós da Procuradoria-Geral Federal. Bem que nós vamos inscrever em dívida ativa esses créditos constituídos pelo INSS. O INSS diz, olha, eu paguei indevidamente, porque um juiz mandou, né, depois que não era devido, tantos R$1.000. Em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial, pago indevidamente ou pago além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial. Então, nós vamos ter, o INSS constata que o valor é indevido, porque o juiz julgou improcedente a ação, vai gerar o montante ou vai descontar, se ele receber algum benefício previdenciário, até o valor de 30%, ou, se ele não recebe benefício previdenciário, vai ser inscrito em dívida ativa, ok? Parágrafo 4º. Será objeto de inscrição em dívida ativa, para os fins dispostos no parágrafo 3º, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiário. Meus amigos, aqui é uma disposição que foi muito polêmica no Congresso Nacional. O terceiro beneficiário, acabou ficando essa redação, mas o terceiro beneficiário que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente, em razão de fraude, de dolo ou de coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo. Meus amigos, um terceiro. Isso aqui vai ser muito questionado judicialmente, muito. É um terceiro ligado, ok? Ou seja, quem ajudou ali a gerar, né, essa certa fraude.
Então, quem ficou ali ajudando nessa fraude, for comprovado e identificado, também vai responder, também vai ter o seu nome inscrito em dívida ativa para pagar essa dívida, ok? O procedimento será disciplinado, aqui não é muito importante, e na hipótese do inciso 5, aqui é boa. Temos aqui que o inciso 5 vai exigir deverá ser revalidado a cada 3 anos. O que é o inciso 5? O inciso 5 permite, do artigo 115, então vejam só, mensalidades de associações e demais entidades. Comigo na tela. O aposentado na Previdência, ele pode fazer parte de uma associação de aposentados. E a associação de aposentados, ele pode dar uma autorização para descontar o valor da contribuição mensal ou anual dessa associação diretamente do seu benefício. Então, o INSS já desconta do benefício e manda para a associação, ok? Esse desconto vai ter que ser de 3 em 3 anos revalidado. O segurado vai ter que novamente dizer: eu quero continuar pagando para o sindicato, ok? Para essa associação. Eu quero continuar pagando de 3 em 3 anos. O que acontece? Ele se filia no primeiro momento, se associa no primeiro momento, passa o tempo e já não está mais usando mais nada. Nem a colônia de férias, não está usando mais nada. E continua tendo desconto. Então, passados 3 anos, ele vai ter que dizer novamente, se ele não disser: eu quero que continue o desconto no meu benefício. Se ele não disser isso, cessa o desconto. Bastante lógico, uma medida de proteção, sim, aos aposentados que acontecem, ok? Meus amigos, vamos fechar este bloco agora, então, dizendo para os colegas que no próximo bloco nós temos um importante tema. Qual é o importante tema? É um tema que eu vou dizer aos colegas, vamos exibir o slide, que faz parte de um artigo que eu publiquei. O colega conhece o blog da Rede LFG, que é o blog Acontece da Rede LFG, lá no site da Rede LFG, www.lfg.com.br. No blog, em março deste ano, 7 de março, eu publiquei um artigo, dentre tantos outros que eu já publiquei, que é o homem agressor na mira do INSS. Então, da minha autoria, tem um artigo que eu publiquei, o homem agressor na mira do INSS. E digo aos colegas, esse meu artigo ecoou de tal maneira que foi ouvido. Não estava na medida provisória 871. Não estava na medida provisória. O meu artigo foi publicado, medida provisória de janeiro de 2019. O meu artigo publicado aqui no blog da Rede LFG, que teve uma repercussão, verifica a quantidade de acessos que teve, foi muito grande, em março de 2019. O Congresso Nacional incluiu no artigo 120, no inciso 2, o tema tratado e que eu falo nesse artigo, que recomendo a leitura bastante importante. Quer saber mais? É no próximo bloco, no próximo, último e derradeiro bloco, que eu aguardo os colegas. Até logo mais. Forte abraço, sucesso!